Bem, a primeira questão da nossa prova pedia que, dada a equação x² mais y² menos 12 menos 2x mais 6y igual a zero, verificar se esta equação representa uma circunferência e, em caso afirmativo, encontrar a sua equação reduzida, bem como as coordenadas do vértice, do centro e a medida do raio. Então, escrevendo a equação dada, né, e forçando o aparecimento do trinômio quadrado perfeito, agrupando primeiro adequadamente, para que eu possa forçar o aparecimento do quadrado perfeito, eu tenho esta sentença ou esta equação. Note que o que me falta aqui para que eu tenha um quadrado perfeito, basta dividir este por 2 e elevar ao quadrado, já que isto aqui é 1. De forma análoga, divido este por 2, elevo ao quadrado e encontro o terceiro termo faltante. Portanto, forçando o aparecimento do trinômio quadrado perfeito, nós teremos que falta 1 ali, porque divido 2 por 2 dá 1, divido 6 por 2 dá 9, portanto eu acrescentarei 1 e 9, ou seja, para compensar acrescento 10 no segundo membro da minha equação, para que eu não perca o que eu tenha. Fatorando os trinômios em x e em y, eu tenho x menos 1 ao quadrado mais y mais 3 ao quadrado igual a 22. Isto caracteriza a equação de uma circunferência, cujo centro é 1 e menos 3, e o raio é raiz quadrada de 22. Portanto, sim, a equação dada representa uma circunferência. Continuando as respostas, o centro, 1 e menos 3, o raio, raiz de 22. Né? Então, é desta forma que se esperava que a questão fosse feita, ou seja, a memória de cálculo desenvolvida, muito bem feita, de modo que quem lê não tem dúvida sobre o que foi feito, coisa que muitos não fizeram, soltaram as contas no papel. Vocês precisam aprender uma coisa, ou faz direito ou vai ser penalizado por isto. Se fosse uma prova vestibular, questão discursiva, e vocês, muitos fizeram isto, né? Felizmente alguns não, mas muitos fizeram, se apresentassem o que apresentaram a mim, simplesmente perderiam a questão e estariam fora do vestibular. É simples assim, então ponha na cabeça. Não é o que você acha, é o que tem que ser feito. Se a questão é dissertativa, discursiva, escreva a memória de cálculo de modo que quem lê tenha condições de entender o seu raciocínio, senão ele simplesmente corta, o avaliador elimina você do vestibular. Se é o que você quer, continue fazendo isto, se não, mude o seu procedimento. Lembre-se, toda vez que você resolve alguma coisa ou escreve algo para alguém, você deve supô-lo totalmente ignorante daquilo que você está falando. Então, você tem que colocar informações na memória de cálculo, de modo que quem a lê é capaz de entender claramente o que foi feito. Se não for desta forma, não serve para nada, né? É assim que nós resolvemos uma questão, desenvolvendo a memória de cálculo claramente. Então, por favor, mude o seu procedimento. Se não mudar, será penalizado, como eu falei no início. Perde a vaga do vestibular para a qual você está estudando tanto e tanto quer. Então, fica a seu critério, né? É isto.